Olá, então estamos iniciando mais uma sessão desses comentários sobre o futuro da sociedade teosófica. Nós, nessa noite, vamos continuar a apresentação da obra Teosofia e Fraternidade Universal, elementos decisivos da glória ou do fracasso da sociedade teosófica. Como já iniciamos na nossa sessão anterior, hoje o que nós pretendemos fazer é, de início, apresentarmos uma ou duas citações, depois rapidamente passarmos pela introdução dessa obra e depois fazermos um voo de pássaro em cada um dos capítulos da obra para dar uma visão bem geral do que a obra apresenta. E no nosso próximo encontro, que talvez seja o último dessa série sobre o futuro da sociedade teosófica, nós então examinaremos um pequeno conjunto de citações que procuram, algumas que eu vou selecionar como mais interessantes, que procuram fundamentar as teses apresentadas nessa obra. Então, vamos lá. A primeira citação que hoje eu gostaria de apresentar, ela está na portada da obra. E é de um dos sábios que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica, na obra chamada ML, que é Mahatma Letters. Na verdade, Mahatma Letters aos senhores A.P. Sinnett, Alfred Percy Sinnett. É o nome completo da obra. Então, essa citação nos diz que esses sábios julgam conhecer mais acerca da causa secreta dos eventos do que nós, homens do mundo. E ele nos diz, então, que era, há um século e pouco atrás, era a calúnia e a ofensa aos fundadores e a má compreensão generalizada das metas e objetivos da sociedade que paralisam o seu progresso. Nada mais. É uma citação categórica, importante, impressionante. Um dos próprios sábios que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica, dizendo que, além da incompreensão, da calúnia, das ofensas aos fundadores, Madame Blavatsky, Coronel Walcott, Sr. William Judge e outros, era a má compreensão generalizada dos objetivos e das metas da sociedade, aquilo que paralisava o progresso da sociedade. Nada mais, nada mais. Então, somente uma citação como essa deveria ser um alerta muito forte àqueles que se interessam pelos objetivos dessa organização, de que esses objetivos não eram e não são até hoje fáceis de serem compreendidos. E a tendência geral é que eles sejam mal interpretados. Essa citação, evidentemente, tem tudo a ver com a tese central dessa obra que nós logo examinaremos. A outra citação que eu gostaria de abrir os trabalhos dessa noite, ela está na introdução à obra. Ela é a primeira citação da introdução. Lembrem-se que, quando nós analisamos lá aquele último capítulo da obra-chave para a Teosofia, nós lemos que todos os intentos parecidos com a sociedade teosófica, até hoje, resultaram em fracasso. Evidentemente, a experiência atual da sociedade teosófica, para mim, pelo menos, é absolutamente enquadrada nessa continuidade de fracasso. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida disso. E toda essa obra procura demonstrar isso.
Mas não só fazer uma crítica negativa, mas procura mostrar como se esperava que a Sociedade Teosófica desenvolvesse os seus trabalhos. Ora, essa primeira citação do Sr. Francis Bacon, ela nos diz, por que ela é importante para nós? Porque se todas as vezes que se tentou a hierarquia sagrada, tentou criar algo no mundo como a Sociedade Teosófica, resultou em fracasso, então nós deveríamos ter muito cuidado de que a probabilidade de nós repetirmos isso, mais uma vez, é imensa, enorme. E, nesse sentido, com um alerta, é que entra essa citação do Sr. Francis Bacon. O que ele nos diz? Seria algo insensato, em si mesmo contraditório, esperar que nós pudéssemos realizar aquilo que até aqui não se conseguiu fazer. No nosso caso aqui, o que não se conseguiu fazer é uma organização semelhante aos objetivos da Sociedade Teosófica que não resultasse em fracasso. Então, seria algo insensato, em si mesmo contraditório, estimar, poder ser realizado o que até aqui não se conseguiu fazer, a não ser que se fizesse uso de procedimentos ainda não tentados. Então, nessa obra, nós procuramos mostrar um método, um desenho e uma expectativa de organização que é bastante inédita. Bastante inédita. Vai, em quase todos os sentidos, na contramão das ideias dominantes na nossa época. Ideias que são poderosíssimas, como nós já analisamos nas outras sessões, não vamos repetir isso aqui. Mas então, esse alerta, se nós não quisermos reprisar, e eu falo isso especialmente para os futuros líderes da Sociedade Teosófica, porque a realidade que nós vemos hoje é, para aqueles que conhecem, praticamente sem volta no curto prazo. Por quê? Porque as pessoas têm a sua cabeça dominada pelas ideias do mundo, como nós procuramos demonstrar isso com todas as letras nesse trabalho. Então, nós, em vista disso, estamos nos dirigindo sobretudo aos jovens, aqueles que amanhã, no futuro, serão líderes da Sociedade Teosófica. E se esses não quiserem reprisar o fracasso que é a Sociedade Teosófica até os nossos dias, claro, inequívoco fracasso aos meus olhos, eles terão que buscar novas linhas de desenvolvimento, novas interpretações aos objetivos da Sociedade Teosófica e aos seus conceitos fundamentais, que são teosofia e fraternidade universal. Porque se continuarem como estamos até hoje, onde na Sociedade Teosófica, dentro da Sociedade Teosófica, as ideias do mundo têm mais força que a própria missão que a Sociedade Teosófica deveria introduzir no mundo, aí não temos esperança nenhuma, senão repetirmos mais uma vez o fracasso que até hoje sempre aconteceu. Então esse alerta do Sr. Francis Bacon, se nós quisermos não repetir o fracasso e quisermos alcançar alguma coisa que até hoje nunca se alcançou, nós temos que fazer uso de procedimentos ainda não tentados. Recentemente, uma sessão que atrelei ao conjunto dessas sobre o futuro da Sociedade Teosófica, eu falei um pouco sobre se o problema do mundo é o amor. Isso é a historinha que nos é contada há milênios. Todos os pseudos espiritualistas desse mundo contam essa historinha. Não, os seres humanos têm que se regenerar, o ser humano tem que ser bom. Ora, isto é uma ideia absolutamente errada, furada, porque, como eu expliquei, a quantidade de amor que existe na humanidade é, a grosso modo, estática. Ela não muda em 1000 anos.
Ela não muda em 1000 anos. Há muitas citações nessa obra, dos Mahatmas, da Madame Blavatsky, suportando isso. Não é um doido como eu falando essas coisas. Isso é uma coisa muito séria. E se nós não entendermos isso, nós vamos refritar a miséria dos fracassos de todas as tentativas, como a da Sociedade Teosófica, e como ela está refritando, mais uma vez, um retumbante fracasso. É isso que vocês, futuros líderes da Sociedade Teosófica, querem? Continuar com essa miséria, esse fracasso, essa mediocridade que nós vemos nessa organização hoje? Acredito que não. Então, se não é isso, vocês vão ter que buscar procedimentos não tentados, não usados, e não refritar as ideias pseudos, falsas, do falso espiritualismo, da falsa religiosidade, dos falsos buscadores da verdade, de todos os tempos, dos fariseus, para usar a expressão bíblica, de todos os tempos. Não. Temos que buscar procedimentos não tentados. Essa obra, certa ou errada, ela tenta isso. Ela tenta sair da mesmice, do óbvio domínio das ideias do mundo, falsas, furadas, que dominam essa organização. Por que eu posso afirmar isso com todas as letras? É só ver como é que ela se organiza. E nós vamos ver, não nessa sessão de hoje, mas na próxima sessão, nós vamos ver como os Mahatmas davam importância para isso. Isso vamos ter que aguardar até a próxima sessão. Mas enfim, vamos seguir um pouquinho a introdução, como eu disse, e depois fazer um voo de pássaro pelos capítulos. Então, essa obra tem por objetivo apresentar uma visão a respeito das ideias mestras que norteiam a Sociedade Teosófica. Isto é, a ideia de teosofia e a ideia de fraternidade universal da humanidade. Ambas as ideias são amplamente mal entendidas na atualidade da Sociedade Teosófica. Amplamente. É uma raridade encontrar uma pessoa que tem uma ideia razoável sobre esses conceitos. Ah, mas mesmo entre os líderes, lamento informar. Lamento informar. Porque como lá na carta, no último capítulo que nós começamos a analisar, se pelo menos os líderes que nortearam a Sociedade Teosófica até hoje tivessem clareza sobre isso, nós teríamos tido um devir, um desenvolvimento muito diferente da Sociedade Teosófica, e não isso que nós assistimos hoje. Então, a obra procura apresentar o conceito de teosofia, o conceito de fraternidade universal da humanidade, de uma forma bastante diferente do que ele é usualmente visto ao longo de 100 e poucos anos de existência da Sociedade Teosófica. E também, derivado da interpretação desses princípios, uma interpretação dos 3 grandes objetivos delas derivados, desses 2 grandes princípios derivados. Sociedade Teosófica, primeiro objetivo. Vamos ver, para quem não conhece, eventualmente uma pessoa que não conhece, primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade. Isso é universalmente aceito que esse é o objetivo mais importante da Sociedade Teosófica. Então, o nome da sociedade, Sociedade Teosófica. Se a pessoa interpreta mal a teosofia, enterrou a Sociedade Teosófica. Como já tentei explicar. For o primeiro e maior objetivo da Sociedade Teosófica. Segundo os sábios que a inspiraram, esse objetivo é a condição sine qua non para o sucesso do segundo e do terceiro objetivo, especialmente do terceiro. Isso há citações sobre isso. Nós, se não hoje, no próximo encontro, examinaremos essas citações. Não estou inventando essas coisas. Se alguém não acredita nisso, leia, estude. Enfim, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Segundo objetivo, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Já comentei que esse objetivo já está um pouco degenerado.
porque introduziram essa ciência, religião comparada, como sendo a essência desse objetivo, quando não é. A essência do objetivo é o estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Mas a má interpretação já chegou até aqui. E se os futuros líderes não tomarem alguma atitude, vai piorar. Já tem gente querendo acabar com esses objetivos, dizendo que eles já não servem mais para o mundo de hoje, essa maravilha de mundo de hoje. E o terceiro objetivo, investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. Ao longo dessa obra, cada um desses objetivos é cuidadosamente analisado, especialmente o primeiro, que é de longe o mais mal entendido de todos. Mas como ele é, segundo os Mahatmas, os sábios que inspiraram a fundação dessa organização, ele é a condição sine qua non. Sem uma realização do primeiro objetivo, seja ele o que for, não tem como realizar de uma forma apropriada o segundo e o terceiro objetivo. Há inúmeras citações sobre isso. Nós investigaremos, leremos, com pouco tempo que temos, mas no nosso próximo encontro leremos citações sobre isso. Então, esses são objetivos da Sociedade Teosófica hoje. A grosso modo, já há quase 100 anos que esses objetivos continuam os mesmos, com essa pequena exceção, né, de que a ignorância já introduziu, já deformou um pouco o segundo objetivo. Então, qual é o plano geral da obra? O texto inicia situando algumas circunstâncias que marcaram a fundação dessa organização, com destaque para a influência dos sábios espiritualmente iluminados que, segundo os fundadores, inspiraram a criação da Sociedade Teosófica. Por que isso é importante? Nós já logo veremos. Mas isso é o que a obra faz. Nós citamos várias passagens em que os fundadores afirmam a presença, a influência na criação da Sociedade Teosófica desses sábios. Dentro dessa circunstâncias, examina-se como surgiu a denominação Sociedade Teosófica. Do mesmo modo que o significado da palavra teosofia e a relação dessa palavra com o lema da sociedade. Não há Dharma superior à verdade, que foi traduzido, nós veremos logo, como não há religião superior à verdade, que é uma má tradução. É uma tradução de quem já não entendeu o espírito da coisa. Eles copiaram isso lá do Marajá de Benares, não sei sânscrito, mas é algo assim como Satyat Nasti Paro Dharma. Ou seja, não tem Dharma superior para a verdade Satya. Então, essa palavra Dharma é a chave de toda a compreensão desse lema da Sociedade Teosófica. Foi traduzido como não há religião superior à verdade. A palavra Dharma tem uma gama enorme de significados na língua sânscrita. Religião também é um dos significados. Mas é muito melhor significado se nós traduzíssemos como não há doutrina superior à verdade. Porque aí você engloba o campo da religião, o campo da filosofia e o campo da ciência, apontando para a realização da verdade viva. É esse o espírito do lema da Sociedade Teosófica. E é esse o espírito da palavra teosofia. A realização da verdade viva. O anúncio com todas as letras para a humanidade de que existe essa possibilidade de conhecimento e de realização ao ser humano, coisa que para a ciência materialista dos nossos dias é uma quimera, é um subjetivismo delirante, mas a Sociedade Teosófica existe para mostrar ao mundo que uma tal coisa como a teosofia existe, essa possibilidade de realização divina, da verdade com V maiúsculo, a verdade viva, ela existe dentro do ser humano. Para toda a humanidade nesse momento, não. Esse, de novo, é a imbecilidade do igualitarismo dominante. É para muito poucos da família humana que se abre essa real possibilidade nesse momento. No futuro, daqui a milênios e milênios, todos aqueles que são almas jovens hoje poderão ascender a essa glória. Assim como uma pequena semente de uma sequoia. Outro dia eu vi a semente de uma sequoia, é uma coisa minúscula.
mas é a maior árvore, é o maior ser vivo existente no nosso planeta. Imenso. Nasce de uma pequena semente. Então, como dizem todas as tradições religiosas, o ser humano tem dentro de si essa semente divina. Como diz no Evangelho, vós sois deuses. Nós somos potencialmente seres com extraordinárias capacidades. Por isso, o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica: investigar as leis pouco conhecidas e os poderes latentes no ser humano. Então, a palavra doutrina seria muito melhor, porque aí englobaria não apenas a tradição religiosa, mas também a ciência, que hoje é absolutamente dominante no mundo de hoje, e também a filosofia, as tradições filosóficas do passado e do presente. A seguir, examina-se extensamente as relações existentes entre a teosofia, ou seja, aqueles seres nos quais a verdade se apresenta como uma realidade, como um algo vivo, ou seja, esses sábios de todos os tempos, alguns dos quais nós acreditamos, isso é apresentado como uma hipótese na Sociedade Teosófica, mas os fundadores da Sociedade Teosófica, em inúmeras ocasiões, nos afirmaram isso. Eles agiram sob ordem, sob a inspiração de seres de extraordinária evolução, de extraordinário nível evolutivo. Então, teosofia, aqui entendida como altruísmo, como a verdade viva existente nesses seres. Então, nós analisamos, nos capítulos seguintes, as relações entre aquilo que é o altruísmo, aquilo que é a existência desses seres e o princípio da fraternidade universal da humanidade. Por que eles atribuem tanta importância a isso? Se isso não fosse uma coisa vital para o bem-estar da humanidade, esses seres não atribuiriam tanta importância a isso, com absoluta certeza. E entre a teosofia, a fraternidade e os objetivos da Sociedade Teosófica. Porque se é uma sociedade teosófica, se é uma sociedade inspirada pelo altruísmo, ela tem que ter objetivos que reflitam essa sabedoria e objetivos que venham em auxílio à humanidade. Que em si contemplem soluções consistentes para os imensos problemas que a humanidade dos nossos dias está criando. Problemas para os quais hoje nós não temos soluções. A humanidade, as suas grandes instituições, as ideias dominantes no mundo de hoje não tem como enfrentar os grandes problemas que a humanidade está gestando, está gerando. Em todos os níveis. Problemas sociais, econômicos, ambientais, políticos, de violência, de insegurança. Nenhuma dessas áreas as ideias dominantes tem soluções consistentes a esses problemas. Nenhuma dessas áreas. E os objetivos da Sociedade Teosófica deveriam contemplar, quando bem interpretados, em si exemplos de soluções para esses grandes problemas humanos. Então, nessa análise é dada ênfase especial para o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica. E aí se repete os três objetivos da Sociedade Teosófica, porque já dissemos, o primeiro objetivo é considerado a condição sine qua non. Se não houver uma realização do primeiro objetivo, os outros estão fracassados. É impossível. Isso tem uma lógica. Quando a gente entende o primeiro objetivo, os outros seguem como consequências naturais. Mas quando o primeiro objetivo não é bem compreendido e, portanto, não é realizado, não há como realizarmos a contento o segundo e muito menos o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica. Quando bem interpretados, repito. Então, a ênfase dada ao primeiro objetivo deve-se ao fato de que, como vemos acima, ele é o objetivo que está mais explicitamente relacionado com a ideia mestra de todo o trabalho da Sociedade Teosófica, a ideia da fraternidade universal. Bem como ao fato de que, segundo procuraremos evidenciar,
esse é o objetivo cuja má compreensão é mais generalizada. Não há dúvida quanto a isso. Depois, o texto, o livro, apresenta uma análise da relação dos grandes problemas mundiais com a carência de uma perspectiva intelectual que nos mostre a humanidade como uma fraternidade universal. É tão simples assim e tão importante assim ao mesmo tempo. Os grandes problemas que a humanidade enfrenta em nossos dias não terão solução enquanto a humanidade não compreender o princípio da fraternidade universal. Não terão solução. Por quê? Porque a fraternidade universal da humanidade é uma lei, é um princípio. É mais ou menos como a lei da gravitação. Se eu soltar esse mouse, o mouse o que vai fazer? Ele vai cair, caiu. Não tem como isso não acontecer, a não ser que essa lei seja interrompida por uma força invisível. Mas em condições normais, a lei atua. Em condições normais, a lei da fraternidade atua. E se nós formos contra uma lei da natureza, o que vai acontecer? Conflito, miséria, dor, que é o que nós assistimos no mundo de hoje. Conflito, miséria, dor. E a lei que está sendo agredida aqui é a lei da fraternidade universal. Então, a fraternidade universal não é um pio, uma amorosidade que nós devemos realizar. Não, ela é uma coisa que já existe hoje, está na natureza, como a lei da gravitação e as outras leis da natureza. Se nós não entendermos isso e acharmos que fraternidade é ser bonzinho, a regeneração da mente humana, acabou, nós enterramos o trabalho da sociedade teosófica. Não tem como remendar mais. Ou se entende isso, ou pode fechar para balanço. Vai mais refritar as ideias dominantes no mundo de hoje do que fazer alguma coisa de útil, realmente útil à humanidade. Nós vamos ver citações no nosso próximo encontro sobre isso, para não dizer que é o doido do Arnaldo que está falando essas coisas, como sempre, normalmente costuma ser dito, com razão. Bem, analisaremos também a influência beneficente que poderia ter sobre esses problemas o primeiro objetivo da sociedade teosófica. Finalmente, o texto apresenta uma análise do significado e da importância do segundo e do terceiro objetivos da sociedade teosófica. Eles formam como se fosse um conjunto harmônico, onde um é importante para o outro. Então vamos assim muito mal comparar os alicerces, as paredes e o telhado de uma construção. Nós poderíamos assim muito assim simplisticamente, singelamente comparar com os três objetivos da sociedade teosófica. Um é a base, que precisa ser sólida, precisa ser boa, porque senão todo o resto da construção vai ficar frágil, vai sobrar. Os outros são a parede, seria o segundo objetivo, aquilo que mais aparece, e o outro seria o top, o telhado. Uma comparação muito singela, mas enfim, eles formam um todo, isso é que eu quero transmitir. Muito significativo, muito importante. Todos os três objetivos são importantes, mas a base, a condição sine qua non, é o primeiro objetivo. E se nós compreendermos de uma forma equivocada esse primeiro objetivo, acabou. É o fracasso da sociedade teosófica. É isso que nós vemos hoje, com todas as leis. Bem, aqui a gente tem que dar uma de bonzinho, porque afinal a gente sabe tão pouco. Então se fala sobre o caráter experimental da tese que nós defendemos. Ao longo desse texto procuraremos evidenciar as diferenças da interpretação apresentada aqui e aquela que é dominante hoje na sociedade teosófica, tanto em termos conceituais, quanto em termos de suas consequências práticas, ou seja, do desenho, do perfil de objetivos e de programas que deveriam ser desenvolvidos pela sociedade teosófica. Não é só uma coisa, uma discussão teórica, entendeu? O sexo dos anjos, não. Ah, se o nirvana é assim, se é azul, amarelo, não. É algo extremamente prático, que afeta todo o perfil das atividades que seriam desenvolvidas na sociedade teosófica. Ou você faz uma igrejinha, que está aqui para ensinar uma determinada doutrina,
que é a interpretação usual de teosofia como uma doutrina e de fraternidade universal como uma regeneração, como uma amorosidade na mente e no coração humano, acabou, enterrou a sociedade teosófica. Mas isso é o que domina na sociedade teosófica hoje. E a consequência disso é o quê? Uma sociedade teosófica que é uma escolinha, como os mestres não queriam, de filosofia esotérica, de, como eles chamam, de psicologia, de ocultismo, que é a doutrina esotérica que chamam de teosofia. Bem o que os mestres não queriam. Mas se não é isso, se há uma outra interpretação de teosofia e de fraternidade, então os objetivos, os programas da sociedade teosófica ganham uma outra feição completamente diferente. Tolerância, uma organização cuja estrutura organizacional é um exemplo de justiça, de bom senso, de equidade, de lucidez intelectual. Tudo que a sociedade teosófica, de novo, não é. É uma cópia piorada das instituições mundiais. Eleição direta, esse absurdo da eleição direta, é o que a sociedade mostra para o mundo. Absolutamente dominada pelas ideias do mundo. Que triste. Então, é uma questão de consequências práticas, né, de programas, que afetam os programas. Se a compreensão se dá no campo conceitual, ela se concretiza de uma forma completamente diferente da igrejinha que é hoje. Como dissemos, procuraremos demonstrar como, de uma apropriada interpretação dessas ideias mestras e dos objetivos da sociedade teosófica, podem resultar tanto a glória de uma imensa obra beneficente, como lá o último capítulo da obra, como é que chama, Marcão, a obra lá da última obra da Madame Blavatsky, A Chave para a Teosofia, que era mal traduzida aí com a chave da teosofia. E muita luta a gente conseguiu que em português se traduzisse como a chave para a teosofia, pelo menos na edição da Sociedade Teosófica. Então, no último capítulo se espera uma imensa obra beneficente se os objetivos da sociedade fossem alcançados. Mas cadê essa obra, essa imensa obra beneficente? Claro, tá cheio de biografias da Madame Blavatsky aí, falsas, né? Que pintam toda uma historinha muito diferente do que foi a vida real da Madame Blavatsky e que procuram dizer, o mundo hoje é uma maravilha graças a Madame Blavatsky, a influência da sociedade teosófica. Que mentira! Que coisa ignorante, que coisa feia! O mundo está do jeito que está, indo para o brejo, com problemas imensos. E a sociedade na mediocridade, na pobreza que está, repetindo, refritando as ideias furadas do mundo. Essa é a realidade. Essa é a dura realidade. Claro, mas dói, né? As pessoas não querem ver. Se alguém diz uma coisa dessa, mas vamos ver lá. Qual é a primeira citação que nós trouxemos nessa obra? Citação de novo dos Mahatmas. Nunca vemos um alerta amigável como uma ameaça, nem nos sentimos irritados quando ele nos é oferecido. Ou seja, a pessoa oferece fraternalmente uma crítica. Por que irritar? Ontem, numa das últimas sessões, nós apresentamos uma crítica que recebemos de um colega, que hoje é membro da Sociedade Teosófica. Nós já nos afastamos da Sociedade Teosófica há muitos anos. Mas essa pessoa que nos fez a crítica é um membro da Sociedade Teosófica. E ele nos fez uma crítica, e nós respondemos fraternalmente a crítica a essa pessoa. Com toda a tranquilidade. A crítica é uma coisa beneficente, necessária no trabalho da sociedade, vital ao trabalho da Sociedade Teosófica. A verdade não tem medo da crítica, desde que ela seja respeitosa, desde que ela seja tolerante, desde que ela não seja ofensiva. Ela é absolutamente vital para o trabalho futuro da sociedade. Ela dá a essência do primeiro objetivo, não haver extinção de credos. Então, esses grandes seres não se sentem irritados se um alerta amigável, mesmo que eles vejam a pobreza das nossas ideias, eles não se sentem irritados, porque eles olham o coração da pessoa e dizem, essa pessoa está tentando nos ajudar.
Que bom, que bom, está fazendo uma crítica, que bom. Agora, se houver justas condições de debate, com tolerância, com cordialidade, qual é o problema? É isso que se precisa. Isso é o reflexo da fraternidade universal, como nós examinaremos ainda aqui rapidamente na nossa próxima sessão, com citações desses grandes seres, Madame Blavatsky, etc. Isso é o que se precisa na sociedade teosófica. Mas é o que se tem? Não. É o que se tinha naquela época? Não. Por isso havia uma compreensão generalizada do trabalho da sociedade teosófica e por isso a sociedade foi através de passos imperceptíveis indo para o que ela é hoje. Então, terminando essa introdução, nós dizemos: essa ideia, a maneira como são compreendidos teosofia e fraternidade universal, e daí os objetivos da sociedade teosófica, ela resulta na glória de uma imensa obra beneficente, como se esperava para a sociedade teosófica, e regeneradora no mundo, ou o fracasso de um trabalho muito pouco eficaz e que tende, na verdade, a reproduzir as causas dos grandes problemas. Procuraremos mostrar também que a interpretação aqui apresentada parece estar em sintonia com os propósitos originais dos sábios que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica. Por isso, tantas citações, porque senão as pessoas, com razão, perguntariam: pô, mas essa pessoa aí, quem é esse Zé Ninguém? Porque, como é que ele está falando? Com base em que ele está falando essas coisas? Está aqui, então aí um conjunto de citações, que somente o conjunto de citações que existe nessa obra já é em si algo único na sociedade teosófica no que tange a uma interpretação dos objetivos dos três grandes objetivos dessa organização. Bom, então, em vista desses propósitos elevados dessa obra, parece necessário enfatizar desde o início que ela é apresentada com caráter experimental. Caráter experimental significa: aqui está uma tese, aqui está uma hipótese. Vamos testar essa hipótese, vamos contracenar essa hipótese com as outras hipóteses. Vamos dar a ela uma justa experiência. Se aquilo funcionar, muito bem. Se não funcionar, vamos botar sob suspeição. Mas vamos pelo menos experimentar. Então, ela deve ser julgada, as teses aqui apresentadas, unicamente pelos seus próprios méritos internos, independente de qualquer autoridade externa. Graças a Deus, a pessoa que hoje está falando aqui para você não tem nenhuma autoridade na sociedade teosófica. Já teve no passado, mas hoje não tem nenhuma. Mesmo aquela dos ilustres autores das várias citações apresentadas. Não interessa se a citação é das autoridades maiores, interessa se aquilo faz sentido, se tem lógica, se tem nexo, se a nossa compreensão melhora com aquelas citações, se ela encontra guarida nos fatos da ciência dos nossos dias, se ela encontra guarida nas tradições religiosas de todos os tempos, ou não, ou é uma coisa descabida. Então, muito embora os autores estejam seriamente convencidos da veracidade e utilidade de suas teses, sempre é bom lembrar que ter convicção é diferente de ter certeza. E essas teses aqui são apresentadas como convicções. E todas os fundamentos que corroboram essas teses são apresentados. Porém, é sempre bom lembrar que convicção não é certeza. Convicção não é certeza. Então, entre as coisas que nós fazemos é pedir críticas, né? Como temos recebido, felizmente, críticas cordiais, fraternas, de pessoas que discordam desse ponto, daquele ponto, graças a Deus. E com isso a gente vai tentando auxiliar um ao outro, usando o método comparativo e trocando ideias, trocando princípios, tentando ver qual a lógica desse, daquele, se aquele está mais em sintonia com as grandes tradições
de todos os tempos, se eles explicam melhor os problemas humanos, se eles oferecem soluções para esses problemas ou não, e assim por diante. Bem, então, uma vez que o trabalho apresenta uma visão nada comum a respeito de teosofia e fraternidade universal e dos objetivos da sociedade teosófica, não custa enfatizar que ele não deve ser visto como representante da maioria dos membros da sociedade teosófica. Então, os membros da sociedade teosófica, quando ouvem uma pessoa como eu falar, devem se benzer. E lá vem aquele chato. Então, eu esclareço, aqueles que não conhecem a sociedade teosófica, não. De repente, eu estou aqui completamente equivocado e as pessoas da sociedade teosófica estão corretas. Então, deixo claro que o pensamento que aqui é apresentado não é um pensamento oficial da sociedade teosófica. Então, ninguém se espante com a visão desse autor, desse orador. Vão conhecer a sociedade teosófica, é bom conhecer, é importante, né? Conhecer a sociedade teosófica, tem bibliotecas maravilhosas, tem obras de várias religiões, é muito bom conhecer a sociedade teosófica. Então não quero espantar ninguém. E já deixo claro que a visão que aqui é apresentada não é nenhuma visão oficial da sociedade teosófica. Menos ainda uma visão oficial e nem sequer da maioria dos membros da sociedade teosófica. O trabalho é apresentado como uma compreensão, um entendimento de uma organização cujos elevados objetivos não são de fácil compreensão para a maioria das pessoas, nem para os líderes, como já vimos e lá na citação lá da Madame Blavatsky, nem mesmo para os seus membros dirigentes, conforme fica claro ao longo do texto. E assim vai. Bem, o tempo dessa noite, dessa nossa exposição já foi. Então, na nossa última exposição, que eu espero que seja em breve, nós analisaremos, passaremos os olhos nos vários capítulos da obra e escolheremos uma ou duas citações em cada um desses capítulos para dar um gostinho, para as pessoas terem uma ideia, um aperitivo do que a obra contém, e espero que alguns, uma meia dúzia pelo menos, de futuros líderes da sociedade teosófica se interessem em conhecer essas teses, discutir essas teses, e se elas tiverem valor, que sejam aceitas.